Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é dia 5 de dezembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. A Justiça de São Paulo condenou nesta madrugada Elise Matsunaga pela morte do marido, o empresário Marcos Matsunaga, a 19 anos, 11 meses e um dia de prisão em regime fechado. O julgamento durou 7 dias e foi um dos mais longos da Justiça de São Paulo. Foram 18 anos e 9 meses pelo crime de homicídio qualificado e 1 ano, 2 meses e 1 dia, mais 11 dias de multa pela ocultação e destruição de cadáver. Isso representa pouco mais da metade da pena máxima que Elise poderia receber, que seria de 33 anos de prisão. Você acha que a pena de Elise foi justa? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a partir de agora a hashtag #LinkRecordNews. Vamos agora aos destaques de hoje. Queda de helicóptero mata 4 pessoas na Grande São Paulo. Noiva a caminho do casamento é uma das vítimas. Peritos vão investigar as causas do acidente. Tragédia com o avião da Chapecoense. Comissário, um dos 6 sobreviventes do acidente, conta como foram os últimos momentos antes do desastre. E Polícia Federal cumpre mandados na Casa de Ministros do Tribunal de Contas da União e de ex-presidente da Câmara. Sobre esses temas e muito mais, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. Começamos esta edição do Link Record News com uma triste informação. Uma noiva morreu a caminho do casamento na Grande São Paulo. Lidiane, infelizmente, ela e mais 3 pessoas estavam no helicóptero, alugado inclusive para fazer uma surpresa ao noivo. Infelizmente, ninguém sobreviveu. Rosimeire estava pronta para a cerimônia. Esta é a última imagem da noiva. Foi feita minutos antes do embarque no helicóptero na Grande São Paulo. Ai, gente, o helicóptero acabou de cair aqui. Meu Deus. Mas tem gente dentro? Nossa, tem gente. Neste vídeo, moradores de São Lourenço da Serra correm em direção ao local do acidente para tentar resgatar os ocupantes da aeronave. Cadê o povo? Bora lá. Não sobreviveu ninguém, não. Morreu? Ai, gente, que horror. O helicóptero havia acabado de cair. Gente do céu. Cadê o homem? De repente, barulho, quando a gente viu ele já estava caindo, aí bateu no barranco, entre as árvores, aí a gente já desceu correndo, olhando. Não houve tempo para o resgate de nenhum ocupante. Foi terrível, chocante. No local, muito escombro. Mesmo sem incêndio ou explosão na queda, a aeronave ficou destruída. Além do piloto, estavam no helicóptero a noiva, o irmão dela e uma fotógrafa contratada para registrar o casamento. Segundo testemunhas, o piloto chegou a desviar de um grupo de crianças que brincava bem perto do local do acidente. Rosimeire sonhava chegar ao casamento num helicóptero. Seria uma surpresa para o futuro marido, o Dirley Marques Damasceno. Ela contratou o helicóptero para levá-la até o sítio em São Lourenço da Serra sem que ninguém soubesse. O irmão do noivo conta que o Dirley ficou em estado de choque no altar ao saber do acidente. Horrível, né? Não dá nem... Você vê uma pessoa que está ali dentro, que era para estar casada já e está ali agora, é terrível. Segundo testemunhas, havia muita neblina no momento do acidente, tanto que o helicóptero da Polícia Militar não pôde participar do resgate. Esse trabalho foi feito pelos bombeiros por terra. Este é o ponto mais próximo que nós podemos chegar. Toda a área está preservada para a perícia. E ainda sobre essa triste ocorrência, os peritos estão no local da queda do helicóptero para investigar as causas do acidente. A repórter Ingrid Gribel tem mais informações. Ingrid. Olá, pessoal do Link Record News. Falamos direto da porta do Instituto Médico Legal Central, onde familiares das 4 vítimas desse acidente aéreo estão desde cedo fazendo o trabalho difícil que é o reconhecimento dos corpos. A lista, de passageiros e também do piloto, do tripulante, foi divulgada. Rosimeire do Nascimento Silva, de 32 anos, auxiliar de enfermagem, era a noiva. Silvano do Nascimento Silva, o irmão da noiva. Naila Cristina Neves estava grávida, era a fotógrafa contratada para registrar os momentos daquela celebração. E o piloto Peterson dos Santos Pinheiro tinha 33 anos de idade. Eu conversei mais cedo com os familiares da noiva. Eles disseram que hoje seria o primeiro dia de lua de mel.
a data se transformou no momento de velar e sepultar essas vítimas. Amigos do piloto, que também estão aqui neste momento no Instituto Médico Legal, disseram que ele tinha ao menos 6 anos de experiência e que a aeronave modelo Robson 44 tinha sido comprada recentemente. O noivo, o Dirley Damasceno, é chaveiro, tem 34 anos de idade e foi surpreendido com essa notícia. Ele não sabia que a noiva chegaria de helicóptero. Foi avisado no altar sobre a morte, da mulher com quem ele se casaria. 2 testemunhas viram o momento da queda do helicóptero. Uma pessoa disse que viu sinais de fumaça. Outra contou que as pás pareciam ter se desprendido naquele momento. O helicóptero chegou a voar em círculos, segundo as testemunhas. E o desastre poderia ter sido ainda maior se a queda tivesse acontecido num campo onde, naquele momento, crianças brincavam. Técnicos da Polícia Científica e peritos ligados ao Seripa, que é o Serviço de Investigação e Prevenção a Acidentes Aéreos, um serviço que é regional, voltaram agora de manhã ao local do acidente, que é um local de mata fechada. Eles procuram por vestígios para preparar um laudo que vai indicar quais foram as causas do acidente. Voltamos à redação. Obrigada, Ingrid, pelas informações. E Elise Matsunaga foi condenada nessa madrugada a 19 anos de prisão em um dos julgamentos mais longos da história da Justiça de São Paulo. A decisão do Tribunal do Júri só saiu na madrugada do 8º dia de julgamento. Denunciada por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe por ter agido supostamente por vingança, meio cruel porque teria cortado o corpo de Marcos enquanto ele ainda estava vivo e recurso que impediu a defesa da vítima. Este foi o único aceito pelos jurados. A leitura da sentença foi feita pelo juiz Adilson Palkowski Simone. Afirmou a materialidade e a autoria do homicídio julgado à acusada. E, afastando a figura privilegiada, reconheceu, de todas as qualificadoras, apenas a consistente recurso impossibilitante da defesa da vítima. Como Elise confessou o crime durante todo o julgamento, a defesa trabalhou para uma condenação por homicídio simples, movido por forte emoção, o que renderia pena menor. Tese que também não foi aceita pelos jurados. Na sentença, o juiz fez referência à confissão. Por confessar, apresentando, no entanto, a sua versão defensiva, tão só dias depois do episódio criminoso, quando as investigações já convergiam contra ela, cuja dinâmica, na esteira do veredito do Conselho de Sentença, aponta cuidar-se de prática revestida de cuidadosa premeditação, reveladora de uma personalidade fria e manipuladora e, portanto, extremamente perigosa. Elise foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia. Ela já está presa desde junho de 2012. Elise ouviu a sentença de cabeça baixa, estava com as 2 mãos para trás e vestia o uniforme do sistema prisional do estado de São Paulo, calça caque e camisa branca. Ainda nesta segunda-feira, ela vai ser levada para o presídio de Tremembé, no interior do estado, onde vai cumprir a pena. O crime foi em maio de 2012. Marcos Matsunaga, diretor de uma grande empresa de alimentos, foi morto pela esposa com um tiro na cabeça. Em seguida, Elise cortou o corpo do marido, que foi jogado na área rural da Grande São Paulo. Desde a morte do pai, a filha do casal está com os pais de Marcos. Elise também foi condenada por ocultar o corpo do marido. Para o promotor do caso, os laudos levaram o júri a rejeitar as 2 qualificadoras. Que cada membro leigo interpreta da sua forma. Para mim não havia dúvida nenhuma, para o doutor Durso não havia dúvida nenhuma, para quem é técnico não havia dúvida nenhuma, mas o jurado é leigo. Se de repente você coloca uma série de obstáculos, de dúvida, de complexidades, eles decidem muitas vezes na dúvida. E essa é a regra básica do direito e do processo penal. Na dúvida, você tem que decidir em favor do réu. A acusação ainda não sabe se vai recorrer do resultado, mas deixou o tribunal com a sensação de que a justiça foi feita. Ela vai cumprir a sua pena e no futuro vai ter a sua liberdade. E poderá ter inclusive contato com a Helena, com sua filha. Esta situação jamais estará presente para a mãe do Marcos. Esta nunca mais poderá encontrar seu filho, porque este foi vítima desse bárbaro homicídio. E a análise desse caso você vai ver agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O crime foi premeditado, a pessoa mata o marido com um tiro na cabeça, esquarteja o corpo, depois distribui pedaços do corpo em sacos de lixo por uma estrada e, por último, a cabeça bem distante para poder dificultar a identificação.
Que tipo de pena merece essa pessoa? Prisão perpétua? 50 anos? Não. Esta pessoa, que se chama Elise Matsunaga, foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão, no regime fechado. Mas ela está presa há 4 anos e 5 meses. Durante este tempo, trabalhou na cadeia. A remissão de pena, pelo Código Penal, pela Lei de Execuções Penais, cada 3 dias trabalhado, abatia uma pena. Juntando tudo isto, o que ela já cumpriu, o que ela já trabalhou, em menos de 3 anos, a senhora Elise Matsunaga, que matou o marido Marcos Matsunaga, proprietário das indústrias Yoki, vai deixar a prisão, num regime semiaberto, que é o caminho para o regime aberto, que é o caminho para a liberdade. É isso mesmo que vocês ouviram. A nossa lei permite exatamente isso. Uma pessoa que premeditou, planejou, executou uma barbárie como essa, vai ficar na cadeia 4 anos e 5 meses, mais quase 3 anos, quase 8 anos de cadeia. Para ela, o crime compensou. Obrigada, Lombardi. Agora vamos à enquete do dia. Perguntamos se você acha que a pena de Elise Matsunaga foi justa. Para votar sim ou não nas redes sociais, a partir de agora é muito fácil. Você entra no Twitter, também no nosso Facebook da Record News, comenta e participa, sempre com o uso da hashtag #LinkRecordNews. Não se esqueça, para manifestar o que você pensa também, pode fazer por meio das redes sociais com a mesma hashtag ou ainda pelo nosso WhatsApp. O número já está aí na tela, 11 95307 1851. Estamos esperando a sua opinião a partir de agora. Enquanto você participa, a gente segue com outros destaques do noticiário. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta segunda-feira mandados de busca e apreensão nas casas do ministro do Tribunal de Contas da União e ex-senador Vital do Rego e do deputado federal Marco Maia, ex-presidente da Câmara. Os mandados de busca e apreensão para coleta de provas foram autorizados pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Os dois são suspeitos de terem cobrado propinas de fornecedores da Petrobras para blindá-los na CPI mista do Congresso Nacional, que no ano de 2014 investigava suspeitas de irregularidades na estatal do petróleo. À época, Vital ainda ocupava uma cadeira no Senado e presidia a CPI da Petrobras. Já Marco Maia era o relator da comissão parlamentar. E o governo federal deve enviar nesta semana ao Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência para mudar as regras de aposentadoria. A medida é considerada prioritária pelo Palácio do Planalto para recuperar a economia. Na tarde desta segunda-feira, o presidente Michel Temer deverá receber representantes de centrais sindicais no Palácio do Planalto. E logo depois, líderes da base aliada. Tudo isso para apresentar o conteúdo dessa reforma. Já no Senado estão previstas as votações de 2 projetos muito polêmicos. O que endurece as punições para autoridades que cometem abuso e o que legaliza os jogos de azar no país. E milhares de pessoas foram às ruas em todo o país em uma manifestação a favor da Operação Lava Jato e contra a corrupção. E também contra o presidente do Senado, Renan Calheiros. No Rio de Janeiro, uma multidão lotou a orla de Copacabana. Manifestantes levaram faixas com a frase "Fora Renan" e uma bandeira do Brasil com a frase "Pátria Amada". Em Brasília, milhares de pessoas foram para a esplanada dos ministérios mostrar apoio à Operação Lava Jato. Muita gente vestia camisas com imagem do rosto do juiz Sérgio Moro. Em um varal foram penduradas imagens do Pichuleco, o boneco que simboliza Lula com a roupa de presidiário. Os protestos aconteceram por todo o país. A população foi às ruas em capitais como Belo Horizonte, Porto Alegre e Goiânia. Em São Paulo, a manifestação se concentrou em frente ao MASP na Avenida Paulista, uma das mais importantes da cidade. As pessoas também pediram a prisão do ex-presidente Lula. Os atos que ocorreram em 82 cidades do país foram pacíficos e reuniram 75 mil pessoas, segundo a estimativa da Polícia Militar. Já os movimentos que organizaram as manifestações falam em 487 mil pessoas. Bom, e agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci com os destaques da região. Fabiana, bom dia para você. Oi, Fabiana, bom dia.
Bom dia, Lidiane, Clébio, bom dia a todos. Olha, assim como em outros estados, milhares de manifestantes foram às ruas nesse domingo em várias cidades do Paraná contra a corrupção e a favor da Operação Lava Jato. Aqui no estado foram registradas manifestações em pelo menos 9 municípios. O maior protesto foi realizado em Curitiba. De acordo com os organizadores, cerca de 50 mil pessoas participaram da manifestação na capital. A Polícia Militar afirma que foram 8 mil participantes. A concentração aconteceu em frente à sede da Justiça Federal, local de trabalho do juiz Sérgio Moro e onde acontecem as audiências dos processos relativos à Lava Jato. Em Maringá, no norte do estado, o protesto reuniu 10 mil pessoas, de acordo com a organização. Segundo a Polícia Militar, 3.500 pessoas participaram. Em Londrina, 2 mil manifestantes foram às ruas. Houve também protestos em Guarapuava, na região central do Paraná, em Cascavel e Foz do Iguaçu, no oeste do estado, e em Pato Branco e Francisco Beltrão, no sudoeste. E domingo também foi um dia de muita emoção por aqui. O velório do técnico da Chapecoense, Caio Júnior, reuniu técnicos, jogadores e muitos torcedores que prestaram homenagens ao ídolo. O corpo do técnico Caio Júnior chegou às 9 horas da manhã na Igreja dos Passarinhos, em Curitiba. Na chegada, torcedores receberam o treinador com aplausos. A igreja ficou lotada de fãs, amigos e personagens do futebol que vieram consolar a família e dar o último adeus ao colega, ao amigo e ao ídolo. A gente fica muito triste, fica emocionado porque é uma pessoa que todo mundo gostava, é uma pessoa boa. Eu trabalhei com diversos treinadores, mas confesso que o Caio foi um dos treinadores que marcou a minha vida pelo que ele foi importante na minha vida pessoal. A gente imagina sempre pessoas boas, pessoas de boa índole, pessoas com bons trabalhos. E o Caio exemplificava isso. Cuca, técnico campeão brasileiro pelo Palmeiras, disse que perdeu um grande amigo. A sequência dele ia ser maravilhosa, a gente sabia, já que ele tinha grandes propostas até lá de fora, de clubes maiores do Brasil. E se acaba assim de uma maneira abrupta, né? Que deixa a gente revoltado, né, da maneira que foi, né? Se é uma coisa que acontece com natureza, a gente aceita normal, né, mas a gente sabe que poderia ter sido evitado isso, tivesse uma responsabilidade maior. Um dos mais emocionados era Paulo Autuori, técnico do Atlético Paranaense. Ao abraçar os filhos e a esposa de Caio, o treinador chorou muito. A sensibilidade dentro do futebol que é fundamental, né? O futebol embrutece muitas pessoas, porque só se pensa em vitória, em título. Esquece de que somos seres humanos, temos sentimentos, e o Caio nunca se deixou embrutecer, extremamente sensível, bondoso, humilde. Deus velho. Depois da cerimônia na Igreja dos Passarinhos, aqui em Curitiba, o corpo de Caio Júnior foi encaminhado para este crematório, onde aconteceu mais uma cerimônia, aí apenas para familiares e amigos mais próximos de Caio Júnior. Os torcedores do Paraná Clube também homenagearam o treinador, onde foi ídolo como atleta e técnico. Uma placa foi entregue à família de Caio, que para a torcida do Paraná se tornou uma lenda. Como diz a nossa faixa, ele viveu como um herói e nos deixou como uma lenda. Então ele virou uma lenda do Paraná Clube hoje. Ele é um dos atletas, treinadores que a torcida jamais vai esquecer e nem as próximas gerações vão deixar de lembrar. E olha, também nesse domingo, outros 2 paranaenses integrantes da comissão técnica da Chapecoense foram velados em Curitiba. O Eduardo de Castro, o Duca, que era sobrinho de Caio Júnior, e o Luiz Felipe Gross, que era analista de desempenho, conhecido aí como Pipe. Já o goleiro Danilo foi velado em sua cidade natal, Cianorte, no noroeste do Paraná. E esses foram os destaques de hoje aqui do estado. Clébio e Lidiane, voltamos ao estúdio com vocês. Bom trabalho a todos por aí. A gente se vê amanhã.
A gente se vê, Fabiana. Obrigada e bom trabalho. Até amanhã. Obrigado, Fabiana. Até amanhã. A gente fala agora da tragédia, então, do avião um pouco mais detalhadamente, porque um dos 6 sobreviventes que levava desse acidente, avião que levava a Chapecoense, contou, portanto, como foram os últimos momentos antes da queda do avião. Clébio, num depoimento muito emocionado, o comissário de bordo da Lamia explicou ainda no hospital o que fez na hora da queda. Ervin é o primeiro dos 6 sobreviventes a receber alta. As imagens divulgadas pela polícia mostram o técnico de voo em estado de choque enquanto era resgatado. Ele chamava pelos amigos. Alex! Alex! Ángel! Ervin Tumiri conta que conversava com o técnico Caio Júnior quando ouviu o aviso para que todos apertassem os cintos para o pouso. Ao contrário do que foi divulgado pela imprensa colombiana, o técnico de voo diz que não adotou as normas de segurança nem ficou em posição fetal durante a queda. Todos estávamos listos para aterrissagem e tudo isso. Não esperávamos isto. A investigação aponta que a falta de combustível derrubou o avião. Ervin disse que antes da decolagem recebeu informações de que o avião faria uma parada em Cobija para reabastecer e depois seguiria para Medellín. Mas depois da decolagem, ele teria sido informado que o avião seguiria direto para o destino final. O boliviano disse que momentos depois do acidente, ajudou a comissária de bordo Ximena Soares a soltar o cinto de segurança. Os dois ficaram em meio ao matagal esperando a chegada de socorro. Estou bem, dou graças a Deus por tudo isso. Estou muito contente porque me haya dado uma oportunidade acá na vida. Antes de voltar para a Bolívia, ele disse o que provavelmente vai repetir para o resto da vida. Sou sobrevivente do vuelo Lamia. E melhorou o estado de saúde dos 4 sobreviventes brasileiros internados na Colômbia, mas eles ainda não têm previsão de alta. O lateral Alan Ruschel está falando mais. Ele já até pediu um churrasco aos médicos da UTI e aos parentes que estão na Colômbia. O goleiro Jackson Follman, que teve a perna direita amputada, pode sair da unidade de terapia intensiva nos próximos dias. Ele ainda terá de passar por uma cirurgia na coluna. O jornalista Rafael Renzel também respira sem ajuda de aparelhos. Ele conversou com a família, mas permanece na UTI para controlar uma infecção pulmonar. Já o zagueiro Neto, que está com pneumonia, é o único que continua entubado. E uma força-tarefa formada pelos governos do Brasil, da Colômbia e também da Bolívia vai investigar as causas da queda desse avião da Lamia. A repórter Vanessa Lima nos traz mais detalhes direto da capital federal. Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. O primeiro encontro será na quarta-feira em Santa Cruz de la Sierra. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi convidado para participar da reunião com os procuradores-gerais da Bolívia e da Colômbia. Eles querem saber todos os detalhes do plano de voo e também esclarecer a suposta falta de combustível. Autoridades da Bolívia denunciaram criminalmente a funcionária responsável por analisar o plano de voo. Célia Monasterio terá que explicar por que autorizou a viagem, mesmo sabendo que o avião não previa uma parada para reabastecimento. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa, pelas informações. E começa amanhã a votação das medidas propostas pelo governo do estado do Rio de Janeiro para ajustar as contas públicas. A votação acontece na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e deve se estender até o dia 15 de dezembro. Um dos primeiros projetos do pacote de austeridade que será votado na Alerj é a redução dos salários do governador, do vice-governador, dos secretários e subsecretários em 30%. Um outro projeto prevê a intimação eletrônica para os processos da Fazenda Estadual. E o preço da gasolina caiu pela terceira vez seguida no país, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Mas a redução ainda é menor do que se esperava desde o primeiro corte nas refinarias, ainda no mês de outubro. Clébio, já que os valores não estão acessíveis nas bombas, você vai ver agora como gastar até 30% menos ao tomar alguns cuidados simples com a manutenção do carro. O motorista vive de olho na bomba esperando pagar menos pelo combustível. Só que mesmo depois de 2 anúncios de redução feitos pela Petrobras, a economia por litro é de cerca de 1 centavo para o consumidor. Mas a economia com combustível não significa apenas um bom preço. Os cuidados com a manutenção do carro têm relação direta com o tanto que ele gasta.
Sem revisões periódicas e trocas de algumas peças, o consumo pode ser até 30% maior. Ficou surpreso? Estas duas motoristas também. Elas admitem que não entendem nada de mecânica, mas já notaram que os carros andam bebendo demais. Pelo menos na minha opinião, consome e eu acho que tem algum probleminha. Já estou sentindo que está pesando um pouco mais no bolso. Aí chegou ao ponto de não compensar mais usar o carro. Vamos ver onde está o problema com quem entende, um mecânico. A Cássia comprou o carro há 2 anos e ele nunca passou por uma revisão. Adivinha como estava o filtro de ar? Esse aqui é o do seu carro, que a gente tirou, e esse aqui é um novo, só para você ter ideia de como está sujo. Tá, isso aqui ele gruda poeira, poluição, e é fundamental, porque o motor, ele aspira o ar, passa por essa peça e vai alimentar todo o sistema do motor. Ô Cássia, o filtro de combustível também já deveria ter sido trocado. Ele serve para reter a sujeira que vem do tanque. Quando está entupido, o motor faz mais força para funcionar e gasta mais combustível. O raciocínio é parecido para o filtro do óleo. Quando esse filtro trabalha obstruído ou vencido, ele perde a eficiência de estar segurando essas impurezas. E aí o óleo começa a perder viscosidade, tá? E o motor passa a trabalhar mais forçado por conta do óleo que não está na viscosidade ideal. As velas entram na turma da economia. São as responsáveis pela faísca, que faz com que a mistura de combustível e ar exploda e provoque o movimento do carro. Quando ficam gastas, isso não funciona direito e o combustível é desperdiçado. A Cacá tem a revisão em dia, mas de quanto em quanto tempo os pneus são calibrados. Eu paro para abastecer, aí eu tô com pressa, né? Aí ele fala assim, quer calibrar? Aí faz assim, outro dia. O Jefferson explica que o pneu vazio também significa maior gasto de combustível, 5% a mais. As rodas também devem estar alinhadas e balanceadas. Suponhamos que você pegou um buraco com essa roda, ela desviou 2 milímetros para cá, isso é imperceptível ao olho nu, o carro já vai andar assim, tá? Então ele tende a estar arrastando essa roda que quer sair da trajetória. E aí acaba consumindo, aí o motor vai se esforçar mais para compensar esse deslocamento. Os pneus do carro da Cacá, que deveriam estar com 30 libras, tinham menos de 25. Haja combustível, hein? Agora é calibrar e economizar 5%, né? Gastar em outras coisas. É isso aí. Um ciclone atingiu a Grande Florianópolis com ventos de mais de 100 km por hora. A prefeitura da cidade decretou situação de emergência. A força do vento arrancou árvores pela raiz, derrubou placas de publicidade e destruiu vários abrigos de ônibus. Pedaços da cobertura do estádio da Ressacada vieram parar perto da pista, outros no gramado. Agora a gente está levantando tudo para ver o que a gente vai conseguir aí recuperar o mais rápido possível. O sul da ilha ficou sem sinal de celular e sem luz. Postes de energia elétrica foram parar no chão. E no Pântano do Sul, pelo menos 5 barcos afundaram durante a passagem dos fortes ventos. Quando soubemos da notícia já era tarde demais. No Campeche encontramos moradores cobrindo telhados, tentando recuperar o que foi atingido pela chuva. Nunca tinha vivido essa sensação assim, de que parecia que estava tudo se acabando. Horrível. Na cidade de Palhoça, muita destruição também. Um dos bairros mais atingidos foi a Praia da Pinheira. Por lá, mais de 100 casas foram destelhadas ou atingidas por árvores. Postes inteiros foram arrancados com a força do vento. E até amanhã desta segunda-feira, os moradores ainda estavam sem luz. Além das casas destelhadas pelo vento, outras também foram danificadas pela queda de árvores. Para atender todos os chamados, o Corpo de Bombeiros montou uma sala de situação no quartel do Continente. Teve ainda reforço nas equipes de socorro. Problemas no sul e também no sudeste do Brasil. Temporal na noite deste domingo derrubou árvores, inundou vias e também deixou consumidores sem luz em Belo Horizonte, Minas Gerais. A repórter Paula Abranches traz mais detalhes da situação por lá. Paula. Olá, para quem acompanha o Link Record News, choveu muito nessa madrugada e agora de manhã aqui na capital mineira, várias ruas e avenidas estão alagadas e olha só, na região central até uma árvore caiu. No hangar dos bombeiros no aeroporto da Pampulha, parte do telhado caiu, machucou um militar, mas felizmente ele passa bem. A chuva também atingiu várias casas e vários comércios, deixando aí muitos prejuízos. Nesse momento,
O Aeroporto Internacional de Confins opera por instrumentos. 4 voos estão atrasados e muitos bairros aqui da capital mineira ainda estão sem energia elétrica. No leste do estado, pelo menos 7 cidades ainda estão sem luz. E a expectativa é de mais chuva para essa segunda-feira e a perspectiva é que o tempo melhore só a partir de amanhã. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula, pelas informações. E uma menina de 10 anos morreu depois de ser atropelada por uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ela estava com outras 19 pessoas em um bote inflável conhecido como Banana Boat. Mais 3 pessoas ficaram feridas. O condutor da lancha foi preso em flagrante. O acidente aconteceu em Cabo Frio, um dos principais destinos turísticos da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 turistas faziam um passeio em um bote inflável, conhecido como Banana Boat, na Praia do Forte, quando uma lancha em alta velocidade atropelou os banhistas que estavam no brinquedo. A menina de 10 anos foi atingida pela embarcação e morreu no local. O acidente foi a 500 metros da orla. Durante o domingo, equipes da Marinha e do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no mar pelo corpo da criança de 10 anos. Um drone também deu apoio à operação com imagens aéreas. A gente está empenhado nessa busca com 4 embarcações, temos 2 jet skis, um bote de resgate e uma lancha também empenhada. Tem 20 bombeiros nas buscas nessas embarcações, temos também um apoio do grupamento de busca e salvamento no mergulho do local. Outras 3 pessoas que estavam no bote inflável ficaram feridas e foram levadas para o hospital da cidade. Os 10 passageiros que estavam na lancha não tiveram ferimentos. Este turista, que mora em Minas Gerais e estava no Banana Boat no momento da colisão, disse que o condutor do bote tentou fazer sinal ao homem que conduzia a lancha, na tentativa de evitar o acidente, mas não deu tempo. O banhista conta os momentos de pânico que vivenciou. E de repente, a gente estava indo tudo sossegado, de repente o barco veio e entrou na banana de uma vez, jogou a gente tudo na água, macetou a menina. Aquilo foi um pânico, muito difícil. As 2 embarcações envolvidas no acidente foram apreendidas. De acordo com a Capitania dos Portos, os condutores da lancha e do bote estavam habilitados e a documentação dos barcos em dia. A Marinha do Brasil abriu um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente. O laudo deve sair em até 90 dias. A Marinha vai, na sua investigação, apurar profundamente tudo o que ocorreu, todos os envolvimentos, e vai verificar as causas e estabelecer exatamente as responsabilidades de cada um dos condutores. Logo após o acidente, os 2 condutores prestaram esclarecimentos e o homem que conduzia a lancha foi preso em flagrante. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi autuado por homicídio e lesões corporais culposas, quando não há intenção de matar. A polícia informou ainda que o exame para detectar o uso de bebida alcoólica deu negativo. O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. E a seguir você vai ver gabarito da segunda aplicação do Enem 2016. Deve ser divulgado na próxima quarta-feira. E ainda, a venda de créditos de Zona Azul é realizada somente de forma digital a partir de hoje, em São Paulo. Até já. Até já. Horas 50 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta à sua tela. De volta e para falar mais uma vez sobre a sentença dada a Elise Matsunaga. E para isso falamos agora ao vivo por telefone com o advogado criminalista e conselheiro da OAB São Paulo, Mário de Oliveira Filho. Doutor, bom dia. Obrigada mais uma vez pela paciência e participação aqui conosco na programação da Record News. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Clébio. Eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez com vocês. Doutor Mário, nós estamos aí diante de um júri muito longo, foram 7 dias, a sentença agora proferida e a população se pergunta, a partir da sentença que foi dada há quase 20 anos, Elise Matsunaga já cumpriu 4 anos de detenção. Quanto tempo mais ela deve permanecer realmente presa em regime fechado? Bom, Lidiane, nós temos uma figura penal, né, que chama-se a detração penal. É um nome feio, mas quer dizer o seguinte: o tempo que a pessoa ficar encarcerada preventivamente ou temporariamente, quando vier uma sentença condenatória de privação de liberdade, esse tempo que ela está presa já desconta, já passa a ser como cumprimento de pena. Numa pena de 19 anos, um homicídio
de crime hediondo, ela deveria cumprir 2/5 da pena. Não é que ela vá embora. Quando ela cumprir 2/5 desses 19 anos, ela adquire o direito de requerer para o juiz da vara das execuções criminais a progressão, ou seja, para sair do regime fechado e ir para o regime semiaberto. O regime semiaberto não quer dizer que vai para casa. É uma colônia penal agrícola ou um presídio que tem esse tipo de trabalho. Ela fica trabalhando fora do presídio, em volta do presídio por um determinado tempo, e depois ela pode, se tiver uma ocupação garantida, documentalmente trabalhar em algum lugar, ela trabalha fora e vem dormir no presídio. Finais de semana ela fica recolhida, feriados fica recolhida, tem aquelas saídas de Dia das Mães, final de ano, e cumpre mais 2/5 do que falta para cumprimento da pena. Quando ela alcançar mais 2/5, ela adquire o direito de requerer. Não quer dizer que o juiz vai dar, nem num caso nem no outro. Mas aí, cumprindo 2/5 do que falta, ela pode ir para o regime aberto. Você veja o caso da Susana von Richthofen, que ela não conseguiu, em inúmeras tentativas, a progressão do fechado para o semiaberto. Então, não é uma coisa automática. Em princípio, é isso. Ela tem que cumprir 2/5 para adquirir o direito de pedir para ir para o semiaberto, já descontando esses 4 anos que ela está presa. Pelo meu advogado criminal é ruim de conta. Eu acredito que mais 4 anos ela tem que cumprir para conseguir o pedido para regime semiaberto. Ficaria 8 anos no regime fechado. Doutor Mário, quando a gente olha para uma sentença como essa, naturalmente, e foi importante até o senhor trazer mais uma vez à nossa memória a questão da Susana von Richthofen, parece que a condenação nunca é suficiente diante da gravidade do crime cometido pela ré, tanto no caso da Susane quanto no caso da Elise. O que me chamou a atenção nesse caso foi perceber que uma das provas cabais da prática do crime, a serra elétrica, não foi apresentada, não foi localizada. De alguma maneira, o senhor acredita que quando provas tão essenciais como esta não são apresentadas, há um impacto, então, na decisão para que a pena não seja a máxima, como aconteceu nesse caso? Sim, tudo aquilo que se alega em direito, você tem que provar. Existe uma máxima que alegar e não provar é a mesma coisa que não alegar. Tudo que se afirma tem que ser provado. Não adianta a convicção pessoal do acusador profissional ou oficial ou particular. Deve haver a prova. Então, sem dúvida nenhuma, falar que usou uma serra elétrica, ela comprou uma serra elétrica, causa um impacto nos jurados muito forte. Se essa acusação não é demonstrada, obviamente o jurado não vai perceber isso, vai ver que isso é apenas uma ilação, uma suposição, e suposição não serve para condenação. E tem reflexo, sem dúvida nenhuma, na decisão e também na quantidade de pena. Doutor Mário, uma outra questão também que levanta a curiosidade. A todo momento, desde o início do caso, ela é tratada e conhecida por todos, inclusive pela imprensa, como Elise Matsunaga. Mesmo agora, após ela ter sido condenada pelo assassinato do próprio marido, esse sobrenome pode continuar sendo usado? A família Matsunaga, por exemplo, poderia pedir que esse sobrenome fosse retirado? Afinal, ela é assassina da vítima e carrega o sobrenome. Eu acredito que a família vá tentar a retirada do sobrenome. Isso não é mais o juízo criminal que decide. Isso aí é na esfera civil, na vara de família. E há possibilidade, sim. Uma outra questão com relação à filha dela, a Helena. Desde quando aconteceu esse assassinato, o crime, ela perdeu o vínculo com a filha que hoje tem aí a guarda. Quem tem a guarda são os avós paternos, os pais de Marcos Matsunaga, que foi assassinado. Ela pode, a partir de agora, com a condenação, voltar a ter ligação com essa criança ou somente após a saída dela da prisão que esse vínculo pode ser restabelecido? Olha, você veja, diz a nossa lei que a pena não pode passar da pessoa do réu. Ou seja, só o acusado, só o sentenciado é que tem que sofrer as consequências de uma condenação. E, na verdade, a gente vê que isso não acontece na realidade, né? Quem paga a pena junto com o condenado também são os familiares, os amigos. Você veja, passa no final de semana em frente a qualquer presídio, tem tantos em São Paulo, por exemplo, no CDP de Pinheiros,
E você vai ver lá as filas enormes, gigantescas, que se arrastam desde a madrugada. E, em regra, geralmente o que você vê são mulheres. Raríssimas vezes você vê 2 ou 3 homens. Porque quem é o abandono preso é a mãe, é a irmã, a esposa às vezes fica algum tempo, depois vai embora, vai construir sua vida. Mas mãe acompanha a vida inteira o filho ou a filha que está presa. Nesse caso, tem uma pessoa absolutamente inocente em tudo isso, que é uma criança. Né? Eu, na minha opinião, entendo que a mãe tem que ter contato, sim, com a sua filha. Não pode perder esse vínculo. Esse vínculo não pode perder. A criança, obviamente, deverá fazer um acompanhamento psicológico. Isso não é as visitas poderão ser monitoradas. Ela não tem idade ainda para fazer visita em presídio. E, posteriormente, poderia até ir. Mas eu entendo que, nesse momento, não seria o ideal. Ela teria que passar por uma adaptação, por um trabalho profissional de psicologia, para que ela fosse... E outra coisa, agora é uma opinião muito minha, filho não tem que julgar pai. Isso é quem julga o pai é Deus. O filho acabou, não tem que julgar. Como o pai não tem que julgar filhos. Né? O pai e mãe têm procuração divina para defender o filho em qualquer situação, por mais errado que seja. É pai e é mãe. Esse vínculo nem a morte quebra. Mas e ao contrário também é verdade, né? Ela é filha dessa mulher, os motivos que levaram, ela já está sendo punida pela lei dos homens, vai ficar trancafiada há muito tempo, né? E essa criança, na verdade, vai receber uma punição, ela está sem a mãe. Ah, mas a mãe é uma assassina, matou o pai, está sendo punida, ponto. Ah, mas a questão divino quem vai decidir é Deus. Aqui na Terra nós temos que decidir pela lei dos homens. E pela lei dos homens e pela lógica das coisas, por mais grave que tenha sido, e foi gravíssimo o ato praticado, a filha não tem nada com isso. E não pode ser... Ela, quando tiver idade, vai decidir se quer continuar tendo contato com a mãe ou não. Mas por enquanto... Eu mantenho essa minha opinião. Filho não tem que julgar pai, mãe e pai não tem que julgar filho. Ponto final. Isso aí quem faz é a justiça e Deus. Doutor Mário, mas por enquanto, mesmo na condição de presidiária, então, ela pode pedir à justiça o direito de ter esse contato com a filha? Eu acredito que possa sim. Se vai ser concedido é outra coisa, mas o direito de pedir ela tem. Até o direito constitucional, o direito de petição, mas é o direito que ela tem como mãe de querer ver a filha. Né? Obviamente que os avós vão falar que não, que é um absurdo, que é isso, que é aquilo, mas para isso tem um juiz que vai decidir se pode, se puder e que condições serão feitas essas visitas. Obviamente que eu acho uma situação extremamente complicada e grave, né? Não é uma pessoa que está em liberdade, ela está presa, ela não pode sair para visitar a filha que tem que ingressar num presídio para ver a mãe. É toda uma questão de um trauma que se cria, que isso tem que ser muito bem avaliado, isso vai ser acompanhado por psicólogos oficiais, psicólogos particulares, enfim, vai ter todo um processo diante de um magistrado que ao final vai falar, pode, não pode, se pode, as condições são essas. Tá ótimo. Doutor Mário, eu peço para que o senhor siga com a gente aqui na linha, porque a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente continua aqui, portanto, com o jornal Link Record News, conversando com o doutor Mário, portanto, a respeito da condenação de Elise Matsunaga. Doutor Mário, uma questão também, voltando agora à condenação, ao tempo que ela recebeu aí por parte do juiz, com base também naquilo que os jurados colocaram. Me parece que essa grande quantidade de dias, muito extenso o julgamento, como a Lidiane bem colocou, a exemplo do julgamento que a Suzane von Richthofen também enfrentou, o assassino da menina Eloá, que foi então vítima de um sequestro seguido de uma triste solução ali com a invasão dos policiais. São todos julgamentos, doutor Mário, muito extensos e que me parece trazem um cansaço muito complexo sobre os jurados. Isso, na sua visão, para que a gente entenda e para possíveis próximos julgamentos de casos tão complexos, pode também afetar o resultado final de um julgamento dessa importância? Olha, os jurados, ele recebe uma carga emocional muito grande, até porque não são profissionais, né? Não são pessoas que fizeram carreira para julgar. São pessoas do povo que são sorteadas e profissões múltiplas. Então, sem dúvida nenhuma, recebe uma carga emocional muito grande. E um trabalho tão extenso, tão longo,
para qualquer pessoa representa uma sobrecarga. E acrescentando a isso, a questão da incomunicabilidade deles, dormir num lugar fora da casa deles, até pessoa, parece brincadeira, mas não é, né? Você acostumar com o colchão, você acostumar com o travesseiro para dormir, isso tudo vai causando um estresse. E pode, sem dúvida nenhuma, afetar o julgamento. Mas eu acredito que o jurado, quando ele investido daquela responsabilidade, ele se sobrepõe ao cansaço e julga de consciência, julga bem. É difícil você pegar um júri em que há uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Isso acontece, mas não é uma coisa assim tão comum, não. Os jurados têm esse sentimento da responsabilidade que está sobre as costas deles. Tá ótimo, doutor Mário, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui do senhor. Conversamos com Mário de Oliveira Filho, advogado criminalista, sobre agora a sentença dada a Elise Matsunaga no caso de assassinato e esquartejamento do marido. Obrigada e bom dia. Obrigado, Diane. Obrigado, Cléber. Obrigado mais uma vez, doutor Mário. E a gente aproveita, é claro, para conversar com você, nosso telespectador, a respeito desse tema, justamente sobre a condenação de Elise. São quase 20 anos, dá 19 anos, com 11 meses e mais um dia, praticamente pouco mais da metade, 2/3, digamos assim, da pena a que ela estaria sujeita, que é de 33 anos, é a pena máxima, infelizmente, aqui no Brasil. Perguntamos então a você, considera que a pena aplicada a Elise Matsunaga é justa? Sim ou não, você vota com a hashtag Link Record News nas redes sociais ou ainda manifesta o que pensa com a mesma hashtag e também por meio do nosso WhatsApp. A gente coloca na tela para você. O número você já conhece, 11 95307 1851. Vamos conhecer o que você pensa agora. Na tela, a sua opinião, que chega agora lá de Cafelândia, interior de São Paulo. Daniel compartilha. Deveriam ter aplicado pena máxima para ela. É o que pensa então, Daniel. Obrigada pela sua participação, Daniel. Muito bem, agora o Benjamin, de Serrana, interior de São Paulo, diz não, ela deveria ter no mínimo 30 anos de prisão. É uma pena. Nossa justiça, na visão do Benjamin, é muito fraca. Obrigado por participar. Tem também a participação do Marciano, de São Paulo, capital. A pena máxima ainda seria pouco. O crime que ela cometeu não tem perdão. É o recado que deixa aqui o Marciano. Obrigada. Ainda de São Paulo, José diz, ela deveria ficar presa pelo menos 30 anos por um crime como este. Obrigado, José. Claudinei, de Londrina, no Paraná, sim, mas se ela cumprir em regime fechado, a justiça tem muitas regalias. Provavelmente ela sairá na metade da pena. Obrigada pela participação, Claudinei. Faça como eles, então. Mande aqui o que você acha, o que você pensa. Vote nas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp também. Até a segunda edição, o resultado oficial da enquete para você. Muito bem, enquanto você participa, a gente traz para você outras informações, entre elas de que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, anunciou que o gabarito oficial da segunda aplicação do Enem será divulgado na manhã de quarta-feira. Clébio, as provas foram aplicadas neste sábado e domingo em 166 municípios de 23 estados e no Distrito Federal. No total, o Enem foi adiado para 273.524 candidatos por causa das ocupações estudantis e por outros 4.133 candidatos em decorrências de outros problemas, como, por exemplo, falha no procedimento de identificação, erros de controle de horários de provas e falta de energia elétrica em locais de provas. Muito bem, a gente fala agora da venda de créditos de Zona Azul em São Paulo, que será realizada somente de forma digital a partir de hoje, hein? As folhas em papel da Zona Azul não poderão mais ser utilizadas e serão reembolsadas pelo valor de R$ 4,50 cada uma. Isso deve ocorrer até o dia 31 de dezembro. Os interessados devem realizar a troca na gerência comercial da CET, que fica na rua Senador Feijó, número 143, primeiro andar, bem ali na região central da capital paulista, no horário das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A versão digital começou a funcionar em 11 de julho. A compra está disponível por meio de aplicativos ou também em pontos de venda fixos e autorizados pela própria CET. A relação dos pontos de venda pode ser consultada no site da CET. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, corpo do poeta Ferreira Goulart deve ser enterrado nesta tarde no Rio de Janeiro. E ainda as despedidas das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. Tudo isso e muito mais para você em instantes. Até já. Até já.
Meio-dia, mais 11 minutos. O Link Record News já está de volta ao vivo com mais informações para você. E agora a gente segue ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, para falar com a Sônia Souza e saber dos destaques de hoje do Record News Paulista. Sônia, tudo bem? Oi, Sônia. Olá, Lidiane. Olá, Clébio. Bom retorno de férias. E olha só, no Record News Paulista de hoje, a gente começa falando sobre uma fazenda luxuosa que foi bloqueada pelo Ministério Público, no grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público e também a Polícia Federal em Cajuru, aqui no interior do estado. Essa ação faz parte da operação que resultou na prefeita de Ribeirão Preto, a Darcy Vera. Os documentos apontam que a propriedade seria parte de um esquema de corrupção na prefeitura da cidade e teria sido comprada com dinheiro desviado dos cofres públicos. O lugar impressiona pela luxuosidade, tem sauna, piscina, salão de jogos e 10 quartos. De acordo com as investigações, isso teria sido comprado com dinheiro desviado, reforço da prefeitura. Isso está sendo apurado. E nós vamos falar também sobre o fechamento de uma clínica de reabilitação, só que clandestina. Essa clínica fica em São José do Rio Preto. A polícia chegou ao local depois de denúncias e constatou que o lugar não tem autorização de funcionamento nem alvará do Corpo de Bombeiros. E ainda tem a suspeita de que os internos seriam vítimas de agressões. Muita coisa, né? Daqui a pouco, no Record News Paulista, à 1h da tarde, eu espero vocês. Obrigado, Sônia. Ótimo trabalho para você. Até daqui a pouquinho. Lembre-se, então, logo depois do Link Record News, você tem a companhia da Sônia no Record News Paulista. Bom, e a tragédia com a Chapecoense comoveu o mundo todo. Foram vidas interrompidas de repente e provedores de famílias que hoje já não estão mais aqui. Infelizmente, isso pode acontecer com qualquer pessoa, ninguém está livre disso. Por isso, como fazer um planejamento de vida para que a sua família nunca fique desamparada, hein? Para falar sobre isso, recebemos aqui o planejador financeiro Mauro Calil nos estúdios. Ele vai nos dar dicas muito importantes. Mauro, boa tarde para você. Boa tarde a todos, boa semana. E que essa semana seja mais leve, né? Por favor. Essa questão é bastante interessante, né? Então, você veja, você tinha lá jogadores de futebol, dirigentes, pessoal de imprensa em começo de carreira, que ainda não era arrimo de família, mas já tinha suas contas a pagar, enfim. Você tinha lá um monte de pessoas, né? Um monte de seres humanos, vários seres humanos, com diferentes fases da vida, com diferentes compromissos. E, de repente, acabou. Né? Quer dizer, como é que o planejamento financeiro contempla isso? O planejamento financeiro vai contemplar isso usando seguros. Né? Então, se você está em início de carreira, no meio ou no fim dela, e também olhar para a sua carreira. Um jogador de futebol, ele tem uma carreira curta. Né? Ele começa a ganhar dinheiro quando ele vai para o profissional. A gente tem que lembrar que não são todos os jogadores de futebol que ganham altos salários, exatamente, que não era o caso do pessoal do Chapecoense, tinham salários dignos, mas não eram aqueles salários milionários de quem joga em Barcelona, Real Madrid, Chelsea, por aí vai, tá? E tem responsabilidade com filhos, né? Tem gente que deixou 2, 3 filhos, tem gente que deixou mulher grávida, né? Como é que isso acontece? Bom, a gente sempre fala aqui que você tem que construir o seu colchão financeiro e que esse colchão financeiro tem que alcançar pelo menos 1 ano da sua vida, das suas despesas, tá? Agora, a vida não dá recado de quando vai ser. E quando você vai embora e você é o provedor, 1 ano é pouco, né? Então, para isso, você faz seguros de vida. Tá? E hoje em dia existe uma modalidade que contempla os 2 casos, que é o seguro de vida resgatável. Ele é um pouco mais caro do que o seguro de vida normal, porque o seguro de vida normal que você faz em qualquer agência bancária, todo ano você tem que renovar. Né? E depois, se acontece uma tragédia, para receber é uma coisa bem complicada. Tá? Não é tão simples assim. Agora, esse seguro de vida resgatável, como que ele é feito? Primeiro é feita uma análise do risco de cada um. Tá? Então, vão médicos, às vezes você tem que apresentar exames de sangue, falar da tua vida, se você salta de paraquedas ou não, se você viaja muito de avião ou não, enfim, como que é o teu estilo de vida. E aí eles colocam um risco para essa pessoa, tá? Mediante lá as estatísticas que o seguro tem. Colocado esse risco, ele é congelado para sempre, até os 100 anos de idade da pessoa.
Tá? Então não existe uma reavaliação Não tem reavaliação, porque o risco foi contratado naquele momento. Entendi. E quanto mais jovem, menor o risco por conta das estatísticas, né? Aliás, só abrindo um adendo, já que você falou que quanto mais jovem, menor o risco, qual a idade mínima, se é que existe, para se fazer um seguro desse porte? Não existe. Pode ser feito ao nascimento da criança. Verdade? Pode. Legal. Tá? Legal. É que, inclusive, isso é feito em famílias reais, inclusive, né? Sucessores. Então já nascem com seguro de vida. Já nascem com seguro de vida. Né? Aliás, uma curiosidade também que me desperta, quando a gente contrata um seguro de vida, a pessoa às vezes é solteira, por exemplo, não tem marido ou mulher, não tem filhos. Nesse caso, ela pode indicar quem serão os beneficiários desse seguro, caso ela falte? Pode, e em casando ou tendo filhos, ela pode mudar também. E nesse caso é importante, veja só, se você é solteiro e sem filhos, mesmo que tenha 35 anos, enfim, você tem um risco. A partir do momento que você casa, você muda esse risco. E esse é o ponto de você comprar um seguro na prateleira de um banco ou de uma outra seguradora que vai analisar o teu risco e vai congelar aquele risco para sempre. O que acontece aí, né, nesse seguro resgatável? No começo ele é mais caro, tá? Só que ele funciona como, aqui bem entre aspas, tá, gente? Como uma aplicação financeira. Então, você vai colocando dinheiro, vamos dizer que você vai resgatar R$1 milhão em caso de sinistro, em caso de acidente, tá? Você vai pagando ao longo de 10, 15 anos, aí dependendo aí da tua apólice, e pronto, você tem para sua família R$1 milhão corrigidos, e se lá na frente, porventura, não te acontecer nada, vamos dizer que você está com 70 anos e precisa, para você, para pagar remédio, para pagar hospital, enfim, você pode resgatar aquele R$1 milhão corrigido, tá? O R$1 milhão é o exemplo que eu estou dando. Seguro de vida, né? Uma espécie de aplicação que funcionaria como seguro de vida, mas que ele pode resgatar em algum momento. Na verdade, é um seguro de vida que funciona como uma aplicação. Ao contrário, tá? Que isso que é interessante, que não é uma aplicação financeira de fato, tá? É um seguro porque no meio do caminho, se acontecer algum imprevisto, né, as pessoas podem... Agora, Mauro, vou te fazer uma pergunta mórbida, que não sei se é uma pergunta muito adequada, mas que uma tragédia como essa faz a gente repensar no quanto a gente se preocupa com o que vai acontecer quando a gente partir, porque fazer um enterro não é nada barato. Claro que numa situação como essa, a empresa aérea, não sei se é o caso da Lamia, mas em geral no acidente aéreo, a empresa aérea banca todo o custeio. Nesse caso, a gente não sabe qual era a situação da Lamia, se existia um seguro que iria cobrir tudo isso, ou se a Chapecoense está arcando, se as empresas de mídia arcaram com seus profissionais. Agora, você aconselha que as pessoas, além do seguro de vida, façam também um seguro funeral, aquele lá que cobre todas as despesas com sepultamento, velório, traslados? O que eu aconselho mais do que isso é que no seguro de vida você coloque uma cláusula de auxílio funeral. Perfeito. Dá para fazer isso? Dá para incluir. Então, você coloca uma cláusula de auxílio funeral. Porque isso, na verdade, você falou meio mórbido, não é. Não é. A gente não gosta de pensar nisso. A gente só não gosta de pensar nisso. Mas precisa, porque, na verdade, nessa hora, a pessoa, os familiares que têm a obrigação de cuidar, eles estão tão fragilizados que eles ficam na mão de qualquer um. E aí paga-se absurdos, porque as pessoas mal intencionadas cobram o que querem por esse tipo de serviço. Eu lembro, eu tenho amigos de adolescência e o pai de um desses amigos, né, ele faleceu quando éramos adolescentes, tinha uns 20 anos mais ou menos, já não era adolescente. Mas eu lembro que o irmão dele mais velho falou: Mauro, a pior coisa do mundo foi eu ter que negociar caixão. Imagino. Entendeu? Olha, tem todas as cores, etc. Quer dizer, é uma situação tão fragilizada, né, que aí, enfim, foi um primo dele lá para ajudar, etc e tal. Porque você realmente fica na mão das pessoas, né, e você vai negociar uma vez, né, a pessoa está negociando todo dia. Então, é muito complicado. E, obviamente, que tem que ter alguém para prestar aquele serviço naquela hora, né? Então, mas o que é muito importante é você se prevenir. Por quê? As pessoas se foram, mas você vai deixar... o drama não acaba ali. Na verdade, pode começar um outro drama gigantesco se você não deixou uma reserva financeira. É para poupar realmente ainda mais, atenuar, né? Minimizar um pouco essa dor, que é inevitável, das pessoas que ficaram com a sua partida. E importante também dizer para as pessoas, né, que, olha, existe isso, né? Você vai receber de tal forma, está aqui a pólice na gaveta, etc e tal. E mais, né?
que usem esse recurso com parcimônia, né? Não sai gastando, porque até a vida se retomar leva bastante tempo. Tem razão. Tá ótimo, Mauro. Mais dicas? Temos uma novidade aí na Academia do Dinheiro, uma aula ao vivo que eu vou apresentar pela internet no dia 14 de dezembro. Basta se inscrever em academiadodinheiro.com.br/aula ao vivo. Muito bem, Mauro. Até semana que vem. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. E olha, como estamos falando sobre essa tristeza que acometeu o Brasil inteiro e boa parte do mundo, é claro que não podemos deixar de dizer para você que o fim de semana foi marcado por homenagens e também pela despedida dessas vítimas brasileiras que morreram na tragédia da Chapecoense. Homenagens por todo o país. Em Cianorte, no Paraná, foi velado e enterrado o corpo do goleiro Danilo. Kleber Santana, o capitão da Chapecoense, teve a despedida ao lado de familiares na Ilha do Retiro, do Esporte Clube em Recife. 3 jornalistas do Grupo RBS foram enterrados em Florianópolis. Outras 13 vítimas em Chapecó, entre elas o jornalista e assessor de imprensa da Chapecoense, Cleberson Silva. Não tinha tirar um, tirar o outro, eram toda uma família. O presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua Peixoto Filho, foi cremado em Balneário Camboriú. 20 vítimas do acidente foram enterradas em Santa Catarina. 15 somente em Chapecó. Os outros 51 mortos foram sepultados em outros 11 estados brasileiros, além da Bolívia. O corpo de Renan Agnolin, repórter e apresentador da RIC TV, afiliada da Record TV em Santa Catarina, foi enterrado em Erechim, no Rio Grande do Sul, cidade natal do jornalista. O Renan, a mesma coisa que ele era na televisão, ele era conversando com a gente, ele era no grupo de amigos, ele foi sempre um cara extremamente simples, um cara extremamente acessível. O corpo do treinador Caio Júnior foi cremado numa cerimônia em Curitiba. Familiares soltaram balões verdes em homenagem. No Rio de Janeiro foram enterrados os jornalistas Paulo Júnior Clemonte, Vitorino Chermonte, Guilherme Marker e Guilherme Vanderlars, além do repórter cinematográfico Rodrigo Santana Gonçalves. Ari Júnior foi velado no Rio e enterrado em Goiás. Em São Paulo, as despedidas foram para o coordenador de externas Lilácio Pereira Júnior e para o narrador Devair Pascoalon, conhecido como Deva Pascovitch. O adeus ao lateral Jimenez foi em Ribeirão Preto, no interior paulista. Já o ex-jogador e comentarista esportivo Mário Sérgio foi cremado numa cerimônia fechada para a família em Itapicirica da Serra, na Grande São Paulo. O técnico Muricy Ramalho esteve lá. O Mário, como jogador, um cara que era indiscutível, era diferente na época. Como técnico, eu gostava muito, particularmente, um cara que era inventivo, não fazia coisas normais. E como comentarista, eu acho, sinceramente, não falando de todos, mas eu acho o melhor do Brasil. E deve ser enterrado nesta tarde, no Rio de Janeiro, o corpo do poeta Ferreira Goulart, um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Ele foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras há 2 anos. Aos 86 anos, o poeta e teatrólogo Ferreira Goulart era considerado um dos maiores poetas do século XX. A filha prestou homenagem ao ler um dos poemas consagrados do pai, Homem Comum. Não vejo nada na vida, amigo, nenhum sentido, senão lutarmos juntos por um mundo melhor. Goulart foi internado há 23 dias neste hospital particular na zona sul do Rio, com intensa falta de ar. Até então, ele gozava de boa saúde. Mesmo internado, Goulart chegou a escrever 3 crônicas no hospital. Os médicos diagnosticaram um problema no pulmão, que evoluiu para uma pneumonia, consequência de ter fumado cigarros por muitos anos. O poeta se recusou a ficar entubado. Ferreira Goulart era comunista, lutou contra a ditadura, foi perseguido e torturado. A sua obra-prima, o poema Sujo, foi escrito na Argentina durante o exílio em 1976. Um menino faceiro, engraçado que só, bravo às vezes. Um menino, um passarinho, imenso, generoso. Que vai fazer uma grande falta e que deixa um legado, sem dúvida alguma, de grande valor para todos nós. Verdade. A gente aproveita então para fazer uma pausa para os nossos apoiadores, mas o link Record News volta em instantes. E a seguir, o que é destaque nas redes sociais com o nosso colunista Rafael Calisto. Até já. Até já.
Link Record News de volta à sua tela, meio-dia, 30 minutos pelo horário brasileiro de verão. De volta com um alerta importante, viu? Porque nem tudo que você lê, comenta e compartilha na internet é verdade. Para separar o que é fato do que é mentira, já tem empresa querendo deixar de anunciar em sites que publicam notícias falsas, Lidiane. É verdade, Clébio. Mais do que isso, gigantes da internet têm criado ferramentas para que as pessoas consigam identificar quais são os boatos. Uma notícia de muita repercussão, mas só depois você descobre que não era nada daquilo. Já aconteceu várias vezes de eu olhar e falar, nossa, que loucura, e passar para as amigas, mas depois eu falarem, nossa, isso é mentira, isso não é verdade. Eu fiquei, nossa, caí nessa. A grande quantidade de informações falsas que circulam pela internet fez com que os grandes sites de buscas e redes sociais se preocupassem mais com a qualidade do material que divulgam e criaram mecanismos para filtrar boatos e verificar se a notícia é mesmo verdadeira. As informações ganharam um selo de verificação. A novidade já é aplicada em sites no Reino Unido e Estados Unidos. Algumas empresas ainda estudam tirar patrocínio de portais e sites que publicam notícias falsas. Muitas vezes, o boato vira caso de polícia. Uma dona de casa inocente acabou espancada e morta após ser confundida com uma sequestradora de crianças no Guarujá, litoral paulista. O caso aconteceu em maio de 2014. 5 pessoas acabaram presas. Uma delas foi condenada a 30 anos de prisão. Em Salvador, uma jovem foi acusada de espalhar o vírus HIV através de seringas nas ruas. Tudo mentira. Jefferson desconfia de muita informação que recebe e sempre tenta se certificar que o conteúdo é verdadeiro antes de repassá-lo adiante. Acho que eu recebia do Detran, que os meninos estavam falando sobre as multas que aumentaram, né? As pessoas mandaram bastante, daí eu fui pesquisar mesmo para ver se era isso. E era? Cara, não era. Algumas coisas eram, mas outras não. Boatos existem desde sempre, mas ganharam outra dimensão com a abrangência e velocidade da internet. E é muito difícil descobrir a origem. Verificar tudo o que é escrito na web é quase impossível e pode tirar uma das principais características da internet, a agilidade. E ainda pode ser encarado como censura. Essas grandes empresas de mídia ficam entre uma necessidade, uma pressão social para que elas controlem as falsidades que são veiculadas e, por outro lado, uma outra pressão social para que elas permitam a liberdade de expressão dos seus usuários. Divulgar inverdades pode ser considerado crime. Está previsto na Lei de Contravenções Penais criar situações de pânico. A pena até 6 meses de prisão. Nós, como usuários, também temos que ter a cultura de verificar aquela informação, né? A gente tem que saber o que a gente está curtindo, comentando e compartilhando. Bem, falando então em redes sociais, quem tem aquele selo de autenticidade é quem vem agora para conversar com a gente. É o colunista da Record TV, Rafael Calisto. Tudo bem, Rafael? Gostei desse selinho, mas eu não tenho ainda aqui, sabe o azulzinho? Que ele é para famoso. Eu acho que a Lid recebe antes de mim, hein? Tudo bom, Lid? Tudo bem, Cleber? Vai, Cleber tá precisando bem? de um também, hein? Vamos lá. Não, que é isso. Prazer ter você com a gente e a gente poder voltar a conversar, né? E bem-vindo de volta, Obrigado. Né? Depois desse período de descanso. Período curto, né? Curto. Passa muito rápido. De volta à labuta. Vamos lá. Se bem que você, pelo menos, foi poupado numa semana muito triste semana passada. Sem dúvida. O que eu vou trazer para vocês agora é uma história que, olha aqui, eu tô com ela na mão, do Wanderson Romão. Você deve ter visto na sua casa. Isso por quê? Ele postou 3 de dezembro, hoje é dia 5. Então, ele tem menos de 48 horas da história no ar. Mas ele já tem, eu tô com o número aqui, são 100, atualizado, 124.352 compartilhamentos no Facebook. É muita coisa, gente. E a história dele é a seguinte. Ele tem um filho pequeno, de 6 anos. Esse é o Wanderson, esse é o post dele. E ele fez aqui um cartaz na árvore de Natal. Gol, meu filho não é mala para ser extraviado. Qual é a história desse Wanderson, desse senhor? Senhor, não, que ele tem 33 anos, está pertinho de mim. Esse rapaz fez o seguinte, ele tem um filho de 6 anos. E ele é separado da mãe desse rapaz, a ex-esposa dele. A mãe mora no Rio, ele mora em Vitória. O aniversário dele era agora, então como ele queria trazer o filho já para Natal, aniversário, ele pagou a passagem. E existe um modo de viagem em que a criança pode ir desacompanhada de um adulto responsável. Você paga uma taxa extra para a companhia, que é de R$100 no caso dele, alguém acompanha a criança e aí a criança só pode viajar para estados onde ela tenha um familiar, né? Então, assim, no caso do garoto aqui, o pai conta que é Rio, Espírito Santo e tem mais um,
Se não me engano, acho que é Minas Gerais. Enfim, é só 3 estados, ou Curitiba, não lembro. Curitiba não, é outro. O Paraná, ele não poderia ir. E aí o filho dele entrou no avião, ele esperava que o filho viesse até Vitória, para ele pegar o filho lá. Quando chegou o avião, o filho não estava. Aí ele começou a ficar desesperado no saguão. Falou, meu, cadê meu filho? Ele tá aí, sai a gente, não tinha o filho. Falou, pronto, sequestraram o menino. Perdi, né? Você imagina o susto, não, né, o pior do pai. foi a orientação que deram da companhia. O senhor pode resolver esse caso no 0800. Ele é Smiles, perguntaram. Passageiro Smiles, se for é 0800. O menino estava desaparecido. Eu acho que assim, aí ele vai contando, ele narra no post dele o que aconteceu. O momento dele de sagacidade ali foi conseguir respirar e ir até a polícia. Ele foi até a polícia e falou assim, olha, é o seguinte, meu filho sumiu. Ele pode ter sido sequestrado, ele é uma criança de 6 anos. Quando a polícia interveio, aí sim a coisa começou a andar um pouco mais rápido. Avisaram a mãe lá no Rio, falou, ó, ele não está aqui no avião. Ele está aí? Não, não estava. Resumindo, ele foi parar no avião errado e ele foi para Curitiba sozinho. Foi parar lá sozinho, a criança desembarcou, não tinha ninguém, 6 anos, chorando, o pai desesperado, a mãe desesperada. Quando conseguiram descobrir, ele falou assim, meu, não vou fazer meu filho passar por esse perrengue de novo. Coloca ele no avião de volta para o Rio, vai para a mãe, porque senão ele teria que fazer conexão no Rio para voltar para Vitória, já estava assustado, falou, volta para casa, vou ficar sem meu filho no meu aniversário. Ficou sem o filho. O relato dele é emocionante e muita gente passou para frente, né, para alertar sobre esse tipo de situação. Por isso, tantos compartilhamentos, esse número que assusta, né? É muita gente mesmo. Agora, Rafael, só não ficou claro uma coisa para mim. Nesse tipo de serviço, o que a companhia teria de fazer? Algum funcionário acompanharia a criança, é isso? O funcionário vai sentado na poltrona. E aí, esse funcionário criança não apareceu. Não, até porque esse funcionário tem uma taxa. Você paga, ele pagou R$100, no caso, para que a criança fosse acompanhada. Entendi. Então, essa foi a falha, grande falha da empresa. O que é interessante que eu trouxe para vocês? Trouxe aqui no quadro de redes sociais, porque é um post feito em rede social, que estourou. E aí a resposta da companhia veio rápido e por meio de rede social. A Gol postou no Facebook dela. Eu tenho vídeo para rodar para vocês, foi logo o vice-presidente de operações que veio falar direto. Deu a cara a tapa no ambiente de trabalho, abriu a câmera e falou, vamos rodar. Meu nome é Sérgio Quito, eu sou vice-presidente de operações da Gol. Eu venho até vocês com um pedido de desculpas. Desculpas principalmente aos pais e à criança que nós embarcamos erroneamente na última sexta-feira na nossa operação no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional. Essa criança tinha destino para Vitória e erroneamente foi embarcada para Curitiba. A chegada em Vitória era prevista para as 18h30 e a criança chegou em Curitiba por volta das 18h50. Imediatamente, no mesmo avião, retornou e com a tripulação também, e teve todo o tempo assistido, tanto pelo pessoal de bordo, pela nossa tripulação, quanto pelo pessoal de terra. A chegada ocorreu por volta das 8h40 no Rio de Janeiro, quando ele foi recebido pela sua mãe. Eu quero também dizer que nós já entramos em contato com os familiares, falamos com a mãe, falamos com o pai, nós pudemos dispor de toda a nossa assistência, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, nas necessidades de tudo que a família precisar, tanto o pai quanto a mãe. Eu também gostaria de enfatizar que nós estamos muito desapontados, todos nós da Gol, e eu, além de vice-presidente de operações, como pai e avô. E mais uma vez eu enfatizo que nós pedimos desculpas por esse ocorrido. Bem, foi uma lambança, ele admitiu, ficou desapontado tanto como pai, como avô, como profissional, mas o problema é que aconteceu. A forma como ele narra os fatos ali casa muito bem com a do Wanderson, foi isso mesmo. Mas fica legal que mostra como a rede social pode ter uma função que você talvez não imaginou. Exato. Porque todo esse caso aconteceu, foi por ali que ele conseguiu notoriedade e por ali a empresa também retomou o contato. Então, ou pelo menos esclareceu, né? Já fez o contato por fora com a família, esclareceu o ocorrido. Então, a rede social como no papel central ali, né? Bem no meio da história, no epicentro do que rolou. Agora, o que é interessante destacar, Rafael, é que por mais que o erro tenha acontecido, e como você falou agora nos bastidores, quer dizer, isso é para matar pai e mãe do coração. Nossa. Que bom que a empresa teve coragem, porque isso raramente acontece. As empresas passam por cima realmente da situação, o orgulho não permite que elas se desculpem publicamente. Pelo menos houve aí, publicamente, uma pessoa, não foi uma nota, alguém que representa a empresa se colocando para pedir desculpas. Então,
a rede social teve uma função tão importante a ponto de fazer uma empresa tão grande, uma das principais de aviação no Brasil, se pronunciar. Isso foi bacana. Exato. E como eu venho falando a semana passada inteira aqui, rede social é muito importante para quem tem um negócio, inclusive você, não importa se ele é pequeno, médio ou grande. Então, fica de olho também, vê como se portar, dá uma olhada nos exemplos das empresas, porque aqui quem bolou isso conhece a ferramenta. Então, se você tem o seu negócio, já vai olhando como usar, como lidar, que é importante se posicionar bem, saber usar, saber como tratar o seu cliente, porque o que a companhia fez foi uma besteira tremenda. Então, assim, ele soube contornar, soube lidar com isso. Se vai virar problema judicial ou não, aí é questão deles, a gente acompanha. E abre também um alerta, que sirva de alerta agora, nós estamos aí num período iminente às férias escolares. Exato. Onde há também esse trânsito maior, o fluxo maior de pessoas, inclusive de crianças também, como nesse caso aí um garotinho de 6 anos que deveria viajar acompanhado de um profissional da própria empresa. Então, que fique aceso esse alerta já para as companhias aéreas, para os pais também, para redobrarem o cuidado, principalmente nessa época de férias. A gente tem tempo para contar um negócio rapidinho? Temos. Semana passada tinha uma novidade no Instagram, mas em vista aí do que a gente teve da Chapecoense, claro que é prioridade muito acima de qualquer outra coisa. Então eu só vou contar para vocês ficarem sabendo, tá? Você lembra que eu falei das novidades no Instagram aqui, durante todo esse mês eu venho mostrando tudo que o Instagram faz. Tem mais uma nova. Sabe o Stories, a historinha de cima, não da sua timeline, do seu feed do Instagram. A história de 10 segundos, se alguém apertar print para pegar a sua foto e mandar para alguém, você vai ficar sabendo. Esse alerta aqui aparece, ó. Aparece um alerta falando assim, esse aqui está em inglês, tá? Porque é o primeiro que foi anunciado. E vai estar em português para você. Tal pessoa tirou uma captura de tela, né? Que eles chamam em português. Então, se você vai lá, posta uma foto sua e alguém copia, apertando print na tela, né? Geralmente você aperta os botões e captura a tela, salva. Você vai ficar sabendo, tá? Então pode ficar tranquilo. Mas isso serve só para a imagem que aparece ali como videozinho ou para qualquer imagem? Não, é aquela das bolinhas em cima, que é o Stories, que dura 10 segundos e some em 24 horas. Esse ele avisa. Se alguém tirar um print do seu perfil mesmo, das fotos que você posta permanentes, ele não te avisa porque isso já sempre teve no Instagram. Dá até para salvar, é fácil. Agora de 10 segundos que você quer que suma, que evapore da web, se alguém salvar, você vai ficar sabendo para te garantir que você não quer que fique, mas se alguém fez ficar, você vai saber, tá bom? Quem que quis, né? Exato, e até o nome da pessoa. Muito bem, Rafael. Tá? Então, obrigada por hoje. Esperamos você amanhã novamente com outros destaques das redes. Claro, até amanhã. Tchau, Lid, tchau, Clébio, de volta. E uma boa tarde para vocês. Até amanhã, vamos ver o que acontece até lá. 24 horas é muito tempo na internet. Vamos ver. Tomara que coisas boas. Até amanhã. Até amanhã. Também a gente aproveita então para fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas o link Record News volta em instantes. E a seguir, após 9 dias de homenagem, cinzas de Fidel Castro são enterradas em Cuba. Os detalhes em instantes aqui na tela do link Record News. Até já. Meio-dia, mais 47 minutos. Estamos de volta ao vivo com Link Record News e mais informações para você. Chegou a 36 o número de mortos no incêndio que destruiu uma boate na Califórnia, Estados Unidos. Elidiane, esse local, inclusive, estava lotado durante uma festa de música eletrônica. O número de vítimas pode ainda aumentar, porque a busca dos bombeiros não chegou nem à metade do prédio, que ficou em ruínas, como você vê nas imagens. A estimativa, inclusive, é de que entre 50 e 100 pessoas estivessem na boate quando o fogo começou. A maioria no segundo andar, onde só tinha uma escada de madeira como rota de fuga. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Muita tragédia de uma vez, né? E depois de 9 dias de homenagens, as cinzas de Fidel Castro foram enterradas num cemitério da cidade onde o líder cubano cresceu. Numa cerimônia reservada, o irmão Raul Castro colocou os restos mortais no centro de uma grande pedra oval, identificada com uma placa de mármore verde, apenas com o nome Fidel. O mausoléu fica em Santiago de Cuba, ao lado do túmulo de José Martí, herói da independência do país. E as atenções do mundo do futebol seguem voltadas para o time da Chapecoense. Foi um final de semana de muitas homenagens aos jogadores que morreram no acidente na Colômbia. Em gramados de todo o mundo, brasileiros que atuam fora do país e outros atletas mostraram solidariedade com as vítimas da tragédia. O Boca Juniors colocou o símbolo do time de Santa Catarina ao lado do escudo da equipe argentina. Antes do jogo contra o Racing, foram soltos 71 balões verdes, a cor da Chapecoense, lembrando todos os mortos no acidente.
O Atlético Nacional da Colômbia trocou o tradicional uniforme verde por camisas pretas com o símbolo da Chapecoense. Depois de vencer o Milionários por 3-0 e garantir classificação para a semifinal do Campeonato Colombiano, os jogadores do Atlético comemoraram, gritando o nome do time brasileiro. Na Espanha, Neymar carregou no ombro a camisa da Chapecoense antes do clássico contra o Real Madrid. Jogadores do Leganés e do Vila Real fizeram 1 minuto de silêncio. Andréas Pereira, brasileiro naturalizado belga, marcou um gol para o Granada e dedicou aos jogadores da Chapecoense. No estádio Vicente Calderón, o minuto de silêncio foi interrompido pelos aplausos quando a imagem de Kleber Santana, que jogou no Atlético de Madrid, apareceu no telão. O símbolo do luto apareceu entre a bandeira do Brasil e o símbolo da Liga Alemã no jogo entre o Borussia Dortmund e o Mönchengladbach. O Al-Gharafa do Catar, ex-clube de Caio Júnior, prestou homenagem com faixa e dizeres: "Nós nunca vamos esquecer você." Davi Luiz e William do Chelsea também lembraram os colegas brasileiros. Antes da partida, os jogadores do Manchester City, adversário do Chelsea, usaram uma camisa que lembrava o time de Santa Catarina. E no sistema de som do estádio, mais uma homenagem em português. Em algum lugar entre as estrelas, eles serão lembrados para sempre como nossos eternos campeões. Força, Chapecoense! Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Está no Link Record News, 12h, 56 minutos, pelo horário brasileiro de verão. E a gente traz para você agora a informação de que cerca de 18 mil pessoas foram ontem ao Parque de Ibirapuera, aqui na capital paulista, para participar da corrida e caminhada Inclusão a Toda Prova. O evento é promovido pelo Instituto Olga Cos, com apoio da Record News. O tempo estava assim, meio emburrado, mas nos rostos, só sorrisos de quem deixou a preguiça de lado e levantou cedo para correr. Quem é a chuva perto da corrida? Corrida é tudo, a chuva não é nada, só agrega. Eu até gosto de correr com o tempo assim. O sol muito quente atrapalha muito. E todos estes atletas, cerca de 18 mil participantes, estão no Parque do Ibirapuera para uma corrida pra lá de especial. É a Inclusão a Toda Prova, mais uma edição do evento organizado pelo Instituto Olga Cos, em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Tem que ser muito bem divulgada, acima de tudo. Parabéns a vocês. Vou ganhar em segundo lugar outra vez. E haja disposição, viu? O pelotão que abriu a corrida foi o de pessoas portadoras de deficiência. Os participantes correram 6 e 10 quilômetros e teve ainda a caminhada. O percurso foi dentro do parque e as chegadas foram cheias de emoção. Gente que supera os próprios limites a cada prova. Foram premiados os 3 primeiros colocados, nas categorias masculino e feminino. É sempre muito bom a gente que participa de esporte, quando tem uma prova assim, que tem um propósito maior, que tem uma causa, a gente participa com muita alegria. Pela ação que é a corrida, eu gostei muito mais de ter participado. Só de estar participando já é uma vitória já. O esporte não tem barreiras. A atleta Ana Luísa, que gosta de ser chamada de animal, foi moradora de rua e correndo, encontrou o caminho para se superar. Por isso, Inclusão a Toda Prova é um evento que ela faz questão de participar. Eu fiquei muito feliz de vir correr aqui, me chamaram para correr uma outra prova, eu falei, eu não vou, eu vou correr essa daqui, porque essa daqui é muito especial. E não é só a Ana que sabe o poder de transformação que tem o esporte. No Instituto Olga Cos, os atendimentos a adultos, jovens e crianças com deficiência intelectual incluem treinos de modalidades esportivas. Com o preparo físico em dia, os alunos representaram muito bem o Olga Cos na caminhada. E todos vibraram com o evento. Nós trabalhamos com isso e fazemos muita questão de incluir todo mundo num evento desse tamanho, dessa magnitude. Quando você faz esporte, você tem vida, né? Então é isso, e eles são vida. Muito
Muito bem, mais uma edição com sucesso. Muito bem, exemplo que se repete de tempos em tempos e que você vai poder com certeza participar do próximo. É só ficar ligado aqui nas informações. Dessa forma que terminamos esta edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. Acesse também nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News, você sabe, vai ao ar sempre em 2 edições, 11 da manhã e às 3 da tarde. Eu volto às 3 da tarde com a Marcela e a gente se encontra por aqui. Record News, informação para você crescer. Até.